A gente segue por aqui ao vivo. Dormir pelo menos 5 horas por noite pode reduzir a possibilidade de vários problemas crônicos de saúde para pessoas de todas as idades. Diferentes pesquisas indicam que o sono ajuda a restaurar, descansar e rejuvenescer o corpo e a mente. Por outro lado, vários fatores podem prejudicar nossas noites mais tranquilas e com isso trazer prejuízos que podem inclusive se tornar graves para a saúde. Mas quem está com a gente ao vivo no Notícias do Bem para falar sobre esse tema é a médica neurologista doutora Adriana Mouro. Doutora Adriana, seja bem-vinda ao Notícias do Bem. Obrigado por atender o nosso convite. Bom recebê-la de novo aqui, no nosso programa. Que bom, obrigada. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada novamente. Prazer é sempre nosso. Doutora, bom, falar sobre sono, a gente sabe que 5 horas é o mínimo do mínimo, porque assim, se a gente conseguir dormir um pouco mais, muito se fala a respeito de 8 horas, algumas pessoas falam a respeito de 6 horas. Qual é a quantidade ideal de sono para que a gente tenha uma boa saúde, finalmente? Isso, exatamente. Então, muito se fala sobre 7 a 8 horas de sono. São as principais recomendações das principais associações internacionais de sono, que é esse horário médio de 7 a 8 horas à noite de um sono ininterrupto. E aí, o que a gente tem? Então, a questão das 5 horas, que até você comentou, então. O que seriam essas 5 horas? 5 horas só é suficiente? É o mínimo? Então, isso vem, agora é um número bem recente, porque de um estudo recente que saiu há mais ou menos 30 dias, foi publicado em outubro, em uma revista de peso científico importante, na PLOS ONE, que é uma revista que tem um cunho científico bem importante. E o que eles viram? Foi um estudo de peso científico também importante, porque foi um estudo que foi feito no Reino Unido, avaliou em torno de 8.000 pessoas, e que elas foram acompanhadas ao longo de 20 anos. E eram pessoas acima de 50 anos, 50, 60 e 70 anos. E o que eles avaliaram? O tempo médio de sono que essas pessoas tinham e o risco, e o quanto de doenças ou comorbidades ou múltiplas doenças essas pessoas desenvolveram. Por quê? Como você comentou, a falta de sono, ela aumenta o risco da pessoa vir a desenvolver doenças crônicas. Então, como hipertensão, como doenças cardiovasculares, aumenta o risco, para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares como infarto, AVC, aumenta o risco de obesidade, diabetes, aumenta o risco, inclusive, de doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson. A falta de sono. O que é isso? É dormir menos que 5 horas por noite. E aí, esse estudo, ele avaliou então, que a grande diferença, o grande ponto de corte entre as pessoas que foram avaliadas é que as pessoas que dormiram 5 horas ou menos, do que 5 horas, elas tiveram um risco 30% maior de vir a desenvolver doenças crônicas do que aquelas pessoas que dormiram pelo menos 7 horas à noite, de um sono contínuo, que seja um sono também restaurador. Quer dizer, 5 horas seria o mínimo do mínimo, a gente pode dizer assim. Agora, se dormir um pouco mais, não tem problema não, ou tem um limite de sono que a gente tem também. Tipo assim, eu não posso dormir mais do que tantas horas que isso pode me fazer mal. Isso foi também avaliado. Então, porque a gente tem o sono, o que seria dormir pouco, menos do que 5 horas, e o dormir muito, que são aqueles dormidores longos, que seria acima de 9 a 10 horas. E isso também se avaliou, porque se postula que possa ser uma curva em U, Tanto dormir pouco não é bom, quanto dormir muito pode não ser bom também. No entanto, nesse estudo específico, eles não encontraram que o dormir muito, acima de 9 horas, ele possa favorecer o desenvolvimento das doenças crônicas. O dormir muito, ele pode estar relacionado com o aparecimento de relacionado ao surgimento de algumas doenças psiquiátricas e a um aumento da questão do peso, com o aumento do IMC, que é o índice de massa corpórea. O dormir acima de 9 horas. Pessoas que já têm alguma comorbidade ou dormir muito pode favorecer o aparecimento de outras, Mas não é o dormir muito não tem esse fator nessa associação de causa e efeito como a gente vê no dormir pouco, no dormir menos do que 5 horas.
Perfeito. E aí também essa questão de dormir mais ou dormir menos, independente da agenda, né? Porque às vezes a gente tem umas agendas aí que não deixam a gente dormir, né? Mas assim, isso depende também muito de cada pessoa, de cada organismo. Isso tem relação também com a idade que nós temos. Quer dizer, quando a gente vai ficando mais velho, é natural que a gente durma menos? Isso, exatamente, exatamente. Isso é bem importante a gente falar. Porque conforme a gente vai envelhecendo, é natural que a gente durma menos. Por quê? Porque o nosso corpo, ele passa a produzir menos melatonina do que quando a gente produzia quando era criança e mais jovem, adulto jovem, né? Então, isso a gente já vê. A criança tem aquela necessidade de sono de 14 horas, 12, 10 horas. O adulto, né? O adolescente, adulto jovem, de 8 horas, e conforme a gente vai envelhecendo, uma região específica do nosso cérebro, né, a glândula pineal, que é onde a gente produz melatonina, a melatonina é o nosso, vamos dizer assim, um hormônio natural que é indutor do sono. O nosso corpo produz conforme a noite vai chegando, para que a gente possa dormir bem. E conforme a gente vai envelhecendo, então a partir dos 40, 50 anos, a nossa produção natural de melatonina começa a diminuir. Isso normalmente, independentemente se a pessoa tem, né, de ter alguma doença ou não. Isso seria normal, fisiológico, do nosso organismo mesmo. Por isso que com o passar dos anos, a gente acaba tendo menos necessidade de dormir. E a gente vê, né, isso comumente entre os idosos, referindo que dormem, às vezes, poucas horas de sono à noite, e no dia seguinte estão se sentindo bem, descansados. Não é uma falta de sono que cause um prejuízo no dia seguinte. Então, isso faz parte do nosso envelhecimento normal. E aí, tanto é que essa pesquisa, ela foi feita, né, com pessoas acima de 50 anos. E esse dado desse mínimo de 5 horas de sono à noite, então, diz respeito a essa população, né, acima de 50 anos. Exato. Quer dizer, o importante, na verdade, é a chamada qualidade do sono, né, doutora? A gente precisa dormir bem, né? A gente precisa entrar no sono profundo. Isso, exatamente. Então, a gente precisa... esse tempo de sono que a gente tem, ele tem que ser restaurador. Também não adianta ficar ali, você dizer, que tem 8 horas de sono, né, ou que deita às 10 e acorda às 6, mas durante essas 8 horas tem várias fragmentações, vários despertares, algumas vezes despertares que a pessoa tem dificuldade a voltar a dormir. Por quê? Porque daí a gente não consegue passar por todas as fases de sono, chegar nas fases de sono mais profundas, que é quando a gente tem essa restauração, vamos dizer, dos nossos neurônios, né? Armazenamento de memória, a gente consegue, vamos dizer assim, fazer uma varredura das substâncias tóxicas que são produzidas durante o dia, isso tudo nessas fases mais profundas do sono. Perfeito. E para isso a gente precisa se preparar, né? Para dormir bem, né? O dormir bem requer uma preparação nossa também, não é isso, doutora? Isso, exatamente. E aí que eu acho que vem a grande dificuldade, né? Porque hoje em dia se deixar, a gente está conectado 24 horas por dia. Então a nossa mente, ela tá trabalhando o tempo inteiro. E aí como é que a gente vai fazer, né? Antigamente os nossos ancestrais, quando à noite, quando o dia o sol se punha, começava a escurecer, a gente não tinha, né, luz artificial, com isso nosso corpo já produzia melatonina, a gente já estava se preparando para dormir. Hoje em dia a gente tem estímulo luminoso se deixar 24 horas por dia, né? Sim. Então a gente tem que, vamos dizer assim, eu brinco, né, que a gente tem que simular que a nossa casa no anoitecer vire uma caverna, né? Então tem que diminuir luz de casa, diminuir estímulo com telas, com televisão, com celular, isso pelo menos ali de 1 a 2 horas antes de dormir, para não inibir a nossa produção da melatonina. Porque a melatonina precisa dessas condições ideais para que possa ser produzida, não é isso, doutora? Se a gente estiver com muito estímulo, se a gente estiver com muita luz e tal, o sono não vem mesmo, né? O sono não vem, porque a melatonina não é produzida. Outra coisa importante é a exposição ao sol durante o dia. Isso favorece também a produção de melatonina à noite. E muitas vezes o que acontece? Fica fechado no escritório o dia inteiro, né? Fica fechado dentro do trabalho, a gente não se expõe ao sol de forma direta. Então, tanto para a questão de vitamina D, vamos dizer, mas também para te ajudar no sono, 20 minutos de exposição direta ao sol também vai ajudar a melhorar o sono à noite. Tá certo. E esse dormir bem, né, já pra gente partir para
para o encerramento aqui do nosso papo, quer dizer, esse dormir bem é fundamental para a nossa saúde, todo mundo sabe disso, e a gente não pode deixar isso de lado, né? A gente não pode tentar subverter a ordem das coisas, ou então, enfim, a gente não pode minimizar essa questão, né? A gente precisa de sono de qualidade. Exatamente. Então, sono de qualidade restaurador para prevenção dessas doenças crônicas todas que eu comentei, para melhora de memória, de saúde mental, né, que a gente também vê bastante hoje em dia, né, as pessoas sofrendo de depressão, ansiedade. O sono é um fator de prevenção. Então, a gente não pode minimizar esses pequenos cuidados mesmo, né? Não dá para simplesmente lançar mão de uma pílula mágica que a gente vai dormir, vai tomar e dormir. Então, vamos tentar fazer esse básico antes, para que o nosso corpo ele entre num estado natural de sonolência e a gente consiga esse sono que todo mundo tanto quer, restaurador. É verdade, é verdade. Diminuir o ritmo, baixar a luz, um chazinho também vai bem ali, né? Nada de cafeína e tal, e aí realmente se preparar para esse tempo tão importante, né, para a nossa saúde. E tão gostoso. Eu particularmente gosto muito de dormir, então eu sou dos adeptos às 5 horas para mim é pouco, eu sou o adepto do sono. Isso aí, mas é isso aí mesmo. É verdade. Doutora, deixa seus contatos pra gente, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, como é que a gente te encontra? Quem quiser me acompanhar, então pode me acompanhar pelo Instagram, @doutoradra.adrianamoro, e também eu tenho um canal do YouTube, onde eu posto vídeos toda semana, com bastante conteúdo informativo, é só procurar como doutora Adriana Moro, neurologista. Tá certo, tá aí na tela, né, para você que quiser acompanhar a doutora Adriana Moro, @doutora.Adriana Moro, tudo junto, canal do YouTube também. Doutora Adriana, obrigado pela sua participação com a gente mais uma vez aqui no Notícias do Bem, é sempre um prazer recebê-la, volte sempre, boa semana, né, a semana meio que tá começando hoje, boa semana, semana curta. Obrigada.